Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. Hoje vamos continuar com nossa série Noções de Cidadania. Na primeira parte do vídeo vou explicar a teoria dos três poderes e o que cada poder da República faz, ou deveria pelo menos fazer, né, e o que ele pode fazer. Na segunda parte eu trouxe vários casos polêmicos e espinhosos da interferência de um poder no outro. Antes de começar o vídeo, dois recados. Asneira é só o ato do asno que vos fala, não o tema abordado. E segundo, foque na mensagem, não no mensageiro, na minha cara bonita de burro. Tem gente que assiste e fica mais preocupado com a máscara que eu uso do que com o conteúdo que eu abordo, né? Vou começar a usar uma máscara do William Bonner e daí vou mudar o canal de Falando Asneira para Falando Mentiras. Aí todo mundo vai se inscrever, dar o like, né? Então chega de enrolação e vamos ao tema. A teoria da separação dos poderes já existia na Grécia Antiga, na democracia ateniense, como explicado no primeiro vídeo da série Noções de Cidadania, o link eu vou deixar na descrição abaixo, mas foi solidificada por Charles-Louis II, Barão de la Brédée, ou Barão de Montesquieu, né, mais conhecido como Montesquieu, esse era o nome completo do cidadão. Um político, filósofo e escritor francês do século XVIII, né, um dos iluministas, filósofos iluministas. Montesquieu separa os poderes do Estado em poder legislativo e executivo do direito das gentes, que seria o poder administrativo, e o poder executivo do direito civil, que seria o equivalente ao nosso poder judiciário. O princípio por trás dessa divisão é que os três poderes devem atuar de forma independente, né, nas suas esferas, mas harmônicas entre si, mantendo a característica que o poder do Estado é uno, indivisível e indelegável. O Estado tem um poder só, ele apenas, né, é exercido separadamente, mas o poder do Estado é um só. A não ser no Brasil, onde os Estados Unidos, né, o tio Sam vem aí, manda, desmanda, fica dando pitaco toda semana na nossa política interna, na nossa política ambiental, né? Aqui o poder do Estado faz tempo que não é mais uno, né? Praticamente foi delegável já. Os grandes defensores da liberdade e da democracia. O objetivo da separação é evitar que o poder se concentre em uma única mão, né? Uma única pessoa, para que não haja abuso. Vide divino tribunal federal, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Ou como o que ocorria na época do Estado absolutista monárquico, onde o rei administrava, criava as leis e ele mesmo julgava. Essa separação é essencial para o estabelecimento e manutenção da liberdade política, além de servir de proteção para o próprio cidadão, perante ao Estado ou perante a outro cidadão. E o Brasa? O Brasa adotou a teoria de Montesquieu na nossa Constituição, com os poderes legislativo, executivo e o divino, ou quer dizer, judiciário, independentes e harmônicos entre si. Também cabe a ressalva que o Brasil é um Estado federativo, não é um Estado unitário. Então, os três poderes são divididos em cada ente federativo, exceto o judiciário municipal, que não existe, né? Ele fica a cargo do judiciário estadual. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem como os fundamentos. Inciso 1. A soberania que estamos perdendo, né, de interferência na Amazônia, interferência nas nossas eleições, né? Não pode falar essa palavra, que é quase um crime falar essa palavra com o YouTube. Inciso 2, a cidadania, que nós ainda temos, né? A gente ainda pode votar, pode tirar título, né? Podemos exercer nossos direitos como cidadão, fazer petição, essas coisas, né? Entrar com ação civil pública, como eu já expliquei no vídeo anterior. Inciso 3, e a dignidade da pessoa humana. Essa a gente perdeu faz muito tempo, acho que desde 1500, da época do descobrimento que a gente perdeu, né? A nossa dignidade. Na Constituição Federal, ainda no artigo 2º, são poderes da União independentes, exatamente, independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, executivo e o divino. Tudo que eu vou falar está aqui na Constituição, é só ler, pessoas, é de domínio público, tem no site da Casa Civil. Se os poderosos estão seguindo ou não o que está escrito na Constituição, fica a consciência de cada um, né? A critério de cada um. Eu acho que vocês já perceberam, sabem a minha opinião, né? Eu vou fazer um vídeo falando de cada poder individualmente, né? Mas eu vou dar essa introdução, dar um tapa geral nesse vídeo sobre os três poderes, né?
Vamos falar sobre o poder executivo agora, né? Uma palhinha, só um pouquinho do poder executivo. É como o nome diz, aquele que executa, administra e gere as leis, né? As leis do país e a coisa pública. Ele não julga, ele gere as leis. Quem são os membros do Poder Executivo? O presidente em nível federal, os governadores em nível estadual, os prefeitos em nível municipal. Ministros e secretários também se enquadram no Poder Executivo. A função típica e principal do Poder Executivo é a administração da coisa pública, além de decidirem e propor planos de ação administrativa, programas sociais como sociais, programas educacionais, culturais e de saúde. De saúde, sim, através de ministérios e secretarias. Aqui, durante a crise do bichinho, quem queria fazer as políticas era a CPI do bichinho, né? Também não posso falar esse nome, que senão o YouTube derruba o meu canal na hora. Mas não é o que a Constituição diz, né? Quem é responsável pelos programas de saúde é o Poder Executivo. O Poder Legislativo, sua função típica é o que? Legislar, fazer leis na figura dos parlamentares. No Brasil, o nosso parlamento, né, porque aqui é parlamentar mesmo, é composto em nível federal pelo Congresso Nacional, Senado, né, que são os representantes dos estados, mais a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo. Nos estados, a Assembleia Legislativa e nos municípios, as câmaras municipais. Aqui cabe mais uma menção a Montesquieu, que ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele descreve que as leis, sejam escritas ou não são frutos, ou pelo menos não deveriam ser frutos do capricho, né, ou arbitrariedade do legislador, mas ao contrário, eles decorrem da realidade social e da história do povo representado pelo legislativo. Para Montesquieu, o espírito geral de uma sociedade aparece como causas físicas, que seria o clima, o momento pelo qual a sociedade passa, mas as causas morais que são influenciadas por costumes, religião, etc. Tudo isso constituiria a identidade nacional. A identidade nacional influencia na elaboração das leis. E também, como ele fala, o momento pelo qual a sociedade passa. Não adianta você querer comparar uma lei da República Velha com a sociedade de hoje, né? Muita coisa mudou, né? Os valores mudam, a cultura muda, né? Mudam devagar, mas mudam, né? A sociedade não é estática, uma pedra, né? Mas o que Montesquieu diz ser essencial é que quem julga, executa e aplica as leis devem se sentir submetidos às próprias leis. Caso contrário, estaríamos em um estado monárquico, onde aqueles que executam as leis se posicionam acima delas. Igualzinho o que acontece hoje em dia com a realeza brasileira, né? Hashtag contém sarcasmo, vocês já imaginam quem seja a realeza brasileira, né? Pelo espírito das leis, essas leis seriam mais ou menos adequadas para a realidade de um povo. Exemplo, uma lei obrigando mulheres a usar véu no Brasil, né? As que não seguem a fé, né? A religião islâmica. Seria adequada para a realidade brasileira? Provavelmente não, né? Mas a mesma lei é adequada para o povo na Arábia Saudita. Outro exemplo, uma lei punindo com pena de morte a corrupção no Brasil. Também acho que não seria adequada aqui para o Brasil, né? Porque senão ia faltar carrasco para pôr ela em prática. Essa foi só uma piadinha maldosa. E o poder divino, o grande poder divino que está aí nos nossos jornais, que atua no cumprimento das leis. Ele aplica a lei, julga e interpreta fatos e conflitos. Julga as causas conforme a Constituição do Estado. Temos os ministros do STF, do STJ, promotores, desembargadores, juízes estaduais e federais. Como falei, não temos judiciário a nível municipal. No próprio judiciário, o poder, inclusive, é dividido a nível do processo legal. Temos a parte que acusa, a promotoria, a parte que defende, que seriam os advogados, e a parte que seria neutra, né? Que julga, que são os juízes, pelo menos deveriam ser neutros, né? A não ser, como eu falei aqui no Brasa, onde o divino pode, vocês sabem quem é o divino, acusa e julga ao mesmo tempo. Defender, eles ainda não defendem, quer dizer, eles protegem uns e outros aí, mas ainda não defendem na prática, né? Eles ainda não estão advogando. Apesar de alguns lá, né, alguns divinos, terem sido advogados, né, de certas pessoas. Na teoria, tudo isso é muito bonito, como eu falei, a divisão dos poderes. O problema é que, na realidade, nós vemos uma interferência constante de um poder na esfera do outro, principalmente por parte do divino. Afinal, ele é divino, ele está acima de todos, né? Aquele que
tudo pode, é aquele que tudo vê, aquele que tudo que sabe, né? O que era e o que há vir de ser, né? É o divino. Bom, o executivo, por exemplo, o executivo faz um veto a uma lei, pode fazer um veto a uma lei ou trecho de uma lei e o legislativo vai lá e derruba. O presidente toma uma decisão administrativa, o legislativo vai lá e entra com uma petição no divino tribunal. O presidente quer enfiar alguma legislação, enfia uma medida provisória através do legislativo e passa na frente dos trabalhos do legislativo, né? Bem que nós temos limites, né, para essas medidas provisórias. Exemplo, um caso de um certo deputado versus o divino. É um exemplo do executivo interferindo no judiciário e do judiciário interferindo no executivo e no legislativo. Esse foi o caso mais emblemático, acho que dos últimos tempos, que representa o caos total que a gente vive nos três poderes aqui no Brasa, né? Pela Constituição Federal, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, tá vendo? Ou pelo menos deveria ser. Palavras e votos. Em tese, o deputado, né, vocês sabem qual é, não vou citar o nome, porque senão o YouTube também me cancela, vão mandar me prender aqui. Não poderia ser condenado e preso pela sua opinião, né, a opinião que ele emitiu sobre o divino. Pelo mesmo artigo, parágrafo 1º, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante ao divino tribunal, que foi o que aconteceu nesse caso. O divino, ele mesmo acusou e julgou o deputado, né? A PGR, que deveria ter apresentado a denúncia, não apresentou, então o divino mesmo apresentou a denúncia, ele mesmo julgou, né? E a gente sabe o que deu. E o executivo, nesse caso, né, o deputado pela Constituição, artigo 84 da Constituição, compete privativamente, né, ainda estamos falando do mesmo caso, do mesmo deputado, compete privativamente ao presidente da República, inciso 12, conceder indulto e comutar penas com audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei, exceto para artigo 5º, inciso 43, a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, terrorismo, e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes e os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Ou seja, o presidente poderia conceder o indulto para o deputado aí, que vocês sabem quem é? Poderia, pela lei, sim, poderia. Aí o artigo mais explícito que isso, compete privativamente ao presidente da República. Só não poderia conceder, em caso de crimes inafiançáveis, né, como tortura, tráfico ilícito, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, terrorismo e os crimes hediondos, né, homicídio, estupro, essas coisas. O presidente deveria ter feito isso? Aí não sei. Moralmente falando, provavelmente não. Mas aí fica a critério de vocês, né? Não vou entrar nessa seara. Não só no atual governo, mas no governo do Michelzinho, o presidente também concedeu um indulto natalino, que também foi barrado pelo divino. E outros ministros ainda fizeram pior, na minha opinião, na minha humilde opinião de comedor de capim. Decidiram criar critérios para a concessão dos indultos. Não existe na Constituição Federal esse suporte, essa premissa de que o divino pode criar critérios para a concessão de indultos, à exceção do que já está escrito nessa Constituição. Mas, como eu falei, o divino é o divino, ele pode fazer tudo. Artigo 5º, né, como eu falei, tem explicitamente os crimes, né, o artigo 5º, inciso 43, tem explicitamente escritos os crimes que não podem ser concedidos indultos, né, e anistias. Já está lá, o divino não pode criar critérios. Outro caso de interferência do judiciário no executivo, o artigo 84, compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar ministros de estados, ou seja, ele que escolhe quem ele quer nomear ministro. Quando a companheira estava com Bessias e ia nomear o Molusco para ministro da Casa Civil, ela poderia? Sim, poderia, pela Constituição poderia, claro. Mas o ministro do Divino barrou, tá vendo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, pessoas. Não é só no governo da direita, também no governo da esquerda também temos essas interferências. Outro caso de interferência do judiciário no legislativo, quando o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, depois de um pedido do partido Rede,
decidiu pelo afastamento do então presidente do Senado, o Renanzinho, vocês sabem que é o Renanzinho, pois ele era réu em uma ação penal e dessa maneira não poderia ocupar um cargo sucessório do presidente da República. Porém, somente o Senado pode eleger e remover um presidente da presidência do Senado. Então, Renanzinho fez o quê? Simplesmente falou, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E realmente não chegou nem a receber a intimação, a notificação, né, do Divino Tribunal. Mas, como eu falei, se isso é moral ou imoral, cabe a vocês. Mas que o ministro não poderia ter feito isso, não poderia. Mas nesse caso, o Renanzinho, como eu falei, estava certo, uma vez que pelo próprio divino, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ordem judicial ilegal ou a ela se submeter, ainda que vindo, né, de autoridade judicial. Era uma ordem ilegal. Eles não podem remover ou conduzir ninguém ao cargo de presidência do Senado. Somente o próprio Senado pode fazer isso. Caso de interferência do Legislativo no Executivo, quando o Congresso aprovou o impeachment da companheira. O processo, a aprovação do impeachment foi seguido à risca, igualzinho previsto na Constituição Federal. Não houve nada de ilegal, nada de inconstitucional. Novamente, se é moral ou imoral, se deveria ter sido feito ou não, aí é com vocês. Eu só estou apresentando os fatos, mais que foi uma interferência do Legislativo no Executivo. Foi. Bom, pessoas, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo de Noções de Cidadania, vamos falar sobre o poder executivo, o que ele faz, o que deveria fazer e o que pode fazer. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!